Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite, quem está assistindo no gravado. Vamos com tudo que hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E eu queria começar com um vídeo muito especial que diz muito sobre o que é emagrecer e manter o peso com essa liberdade de viver a nossa vida real e normal. Né? Falei, caramba, eu celebro a minha independência. E revivi a minha jornada ali pensando nisso. Hoje é um dia para a gente celebrar a nossa independência. Né? Quando eu ilustro o mundo da Luluca e o mundo da Luluzinha, é exatamente isso. O mundo da Luluzinha, a gente é amarrado, a gente não pode ter opinião, a gente é censurado, né? A gente não tem liberdade de ação, é aquilo ali que é imposto, uma jornada solitária, né? Massacrada. E agora, no mundo da Luluca, eu tenho liberdade de escolha. Eu posso escolher o que me faz bem, eu entendo a jornada, eu sei que eu tenho emoção, eu sei que eu tenho um dia bom, eu sei que tem um dia ruim, mas eu estou brigando por mim e está tudo bem. Né? Então, o meu convite, né, a instigada que eu dei foi exatamente esse. Gente, a gente tem que celebrar a nossa independência todos os dias, independente, né? Independente se está fácil, se está difícil, é a minha vida. E eu celebro todo dia essa independência. E é esse o convite para todo mundo que quer viver num mundo sustentável, onde você pode respirar, onde não tem dia ensolarado todos os dias, mas a gente vai junto, a gente aprende com o outro, a gente tem liberdade de expressão sem julgamento, né? A gente quer uma vida melhor. E fazer isso, colocando a nossa autorresponsabilidade e entendendo que isso é possível, sem precisar de ficar amarrado, preso. Ah, gente, hoje é o dia da nossa independência. Todos os dias é o dia da nossa independência. Tem 6 anos, aliás, tem 7 anos e 9 meses que eu celebro a minha independência todos os dias, desde o dia que eu decidi mudar por mim e me livrar de tudo que não me fazia bem, né? Construir a minha nova vida. É por isso que vocês estão aqui, gente. Não esqueçam disso, porque o nosso cérebro, ele é cruel, ele faz a gente perder força, ele faz a gente, será? Naqueles momentos difíceis, será que é isso? Será que é isso mesmo? Aí a Fabiana, que acabou de fazer uma live comigo, vira e fala assim: eu fiquei presa no 71 3 semanas, mas desisti. Poxa, eu já tinha emagrecido 9 quilos. O que, que é que eu posso melhorar? O que, que é que eu posso fazer diferente? O que, que é que está me empacando? Sem esse estresse de não dar certo. Não, gente, vamos continuar. E para celebrar essa independência, tem que ser sustentável. Vocês estão no lugar certo para isso. Ai, gente, sumiu o som, estou aqui falando, agora que eu vi que eu não estava falando para ninguém. Eu vim aqui trazer alívio para vocês, essa liberdade aí que eu quero para todo mundo. É possível, sim, emagrecer e manter o peso, ter uma vida normal, de gente normal, sem precisar de ficar se matando, sem tomar remédio. É a pessoa que está aqui falando com vocês vive isso diariamente e mantém esse peso há mais de 9 anos, 9 anos e 5 meses. Né? E um dia eu já tive ali perdida, achando que não tinha jeito mesmo e vítima das dietas. Eu não conhecia outro caminho. Eu não me culpo por ter tomado remédio, por ter feito loucura. Não. Era o que eu mais queria era resolver esse tema.
E como as soluções são impostas para a gente, né? Ninguém fala para a gente sobre as emoções, sobre essa melhora contínua, não é uma mágica de um dia para o outro, mas é uma construção em base sustentável. Eu ficava insistindo no chá da casca de banana, na dieta da loucura, corta fruta, corta pão. Eu achava que era só o nutricional. Enquanto eu achei que era só o nutricional, eu emagrecia para engordar de novo. Perdi a esperança mesmo. Fiquei no fundo do poço. E ontem eu estava num evento de moda, né, vendo aquelas pessoas ali desfilando, colocando roupas, fiquei pensando, passou um filme na minha cabeça. Inclusive, a loja que eu estava com a roupa pediu para eu tirar foto, porque ela queria usar no encarte. Meu Deus! Uma pessoa que não tinha mais esperança, vítima das dietas, virar exemplo, protagonista da história dela, é como se tivesse aberto uma porta mesmo. Eu vim aqui abrir junto com vocês. E olha o que essas gurias Ai, maravilhosas gente, falaram pra sobre mim. Sabe aquela coisa, aquela brincadeira que diz o Silvio Santos, a porta da esperança! Foi a porta da esperança. Era só o peso que estava te incomodando ou era todo o seu Não, cara? tudo, porque eu não dormia amanhecia o dia, então eu tinha uma vida desregrada. Essa consciência é necessária para a gente começar e continuar, ela é necessária. E eu acredito na importância da direção nesse sentido. É no seu ritmo, né? É na sua condição de vida, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Né? E você está acompanhada de índices ali, deixa tudo muito mais fácil. Você dos parâmetros e o Alexandre nos dá esses Isso. parâmetros. Eu acho que é a fortaleza do MC. É dali que sai a direção. E através do GPS, isso foi se mostrando mais real. Aí consegui ver os meus entendimentos internos. O MC é um processo que acaba sendo libertador pelo jeito leve que se propõe. Ai, pode comer pão, né? Como boa francesa, né? Não, isso quando subir para aí já você me conquistou de vez. Quando E a gente aprendeu que para emagrecer tem que A gente aprendeu que para emagrecer tem que cortar o pão. Essa aí que estava falando é uma francesa. Você imagina, gente? Pessoa francesa, gostar de pão. Não, nunca mais você pode comer pão, tem que tirar pão. Não dá, né? E quando eu penso nisso, vem à tona, assim, três erros que eu mais cometia. E um deles era essa coisa da restrição. Eu acreditava em dieta restritiva, eu acreditava que tinha que sofrer para emagrecer. Se eu fosse num médico e saísse com um cardápio possível, eu já pensava assim: isso aqui não vai dar certo, isso aqui não. Agora, se o médico colocasse aquelas comidas que eu nem gostava, nem tinha costume, eu falava: agora vai dar certo. Esse foi um grande erro que eu cometi. E como eu falei com vocês, enquanto a gente fica no raso, achando que é só nutrição, a gente emagrece para engordar de novo. Ignorar as emoções foi o segundo erro. Gente, a nossa vida é alegria e tristeza, é calor e é frio, é viagem e é trabalho, é filho, é gato, cachorro, papagaio. Não dá, não dá. A gente tem que aprender a lidar com isso, porque normalmente a gente busca abrigo na comida. Quem aqui? Tá triste, come, tá feliz, come. A comida é boa demais para a gente tratar ela como um prêmio ou então como um aconchego, uma punição. Não dá. Se não melhora essa relação com a comida, a gente continua morrendo na praia. E o terceiro é exatamente essa falta de consistência. Como é que você consegue sustentar um cardápio maluco se você tem uma vida que você almoça fora todo dia? Se você tem uma vida que você viaja, tem férias, tem Natal, tem aniversário, tem fim de semana. Não dá. Para emagrecer e manter o peso, tem que ser sustentável. E aí vem a clássica pergunta: meu Deus, será que eu preciso de mais uma dieta? Será que dieta é a solução, gente? Não. Pensa nisso. Pergunte-se e reflita. O que eu estou fazendo? Está dando certo? O que você está fazendo? Está dando certo? Ponto. Não tá. E aí a gente começa a criar esses gatilhos na nossa mente de que, não, agora depois dos 40 é assim mesmo. Uma dor atrás da outra, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, agora é aceitar e envelhecer bem. Emagrecer não faz parte disso.
Não, gente. Viver à base de remédio não é normal. Viver nesse ciclo que adoece não leva ninguém para lugar nenhum. Você pensa, dieta, remédio, frustração. Dieta, remédio, frustração. Engorda de novo, começa outra dieta, aí não funciona a dieta, então agora eu vou para outro remédio. Percebe como o modelo tradicional de emagrecimento está esgotado? A gente não precisa de mais uma dieta. A gente precisa de um caminho novo, porque a gente existe. A alta taxa de desistência não é novidade para ninguém. E aí o que, que acontece quando a gente entra nesse ciclo? A gente acorda com compulsão. E bem-vindo efeito sanfona eterno, sabe? Fora o que, que a gente sente na nossa alma, né? Cada vez mais bem embutido. Eu fiquei deprimida, com síndrome do pânico, a minha pele estourou. E fora a grana, né, gente? A gente cada vez mais gastando dinheiro com chá milagroso da banana. Pelo amor de Deus, quem dera, se eu coloquei na ponta do lápis um dia, vocês vão ver em algum vídeo meu que eu conto, eu já gastei uma fortuna tentando emagrecer, desde os 12 anos. Só que não era sustentável. Simplesmente faltam soluções que funcionam na vida de uma pessoa que é normal, real, que tem sentimento, que trabalha. Eu vou mostrar para vocês quem está aqui do meu lado. É o Alexandre Magno, que é meu marido e meu companheiro de jornada. Ele teve todas as Lucianas em uma só, né? Tá comigo desde os 17 anos. Então ele entendeu bem na minha pele o que que é a dor de tentar e não conseguir, porque fala que é força de vontade, né, Alexandre? Fala que é preguiça. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu acreditava muito, eu nunca tive a briga da balança com a Luciana, era só fechar a boca e fazer exercício, como a maioria das pessoas acreditam também, e a gente foi ensinado que é só isso, né? E, na verdade, não é só isso. Eu queria também comentar um pouquinho sobre o que a gente acha. Eu fiz esse plantão de dúvidas com vocês essa semana toda, e aí as pessoas falam assim, poxa, eu fiz um ano de jejum, estou fazendo um ano de jejum intermitente, né? A outra pessoa já fez a cetogênica, fazendo várias tentativas, né? A gente não é contra nada disso, tá, gente? A gente não isso aí é validado, tem seus benefícios. A única questão que a gente está perguntando, que o nosso objetivo aqui é você conseguir emagrecer e manter, se você vai conseguir sustentar a vida inteira, né? Essa que é a grande questão. Você vai conseguir ficar fazendo jejum a vida inteira? Tá tudo bem, maravilha, vai lá que vai dar certo. Se você conseguir, ótimo. Né? As pessoas fazem aqui uma semana como essa, faz lá uma dieta do ovo. Só pode comer ovo 4 dias e tudo mais. Claro que vai emagrecer. Claro. Né? Vai emagrecer, mas a pergunta é, como é que eu consigo manter lá na frente? Esse que é o grande tema. E lá na frente, a gente vai ter que aprender a lidar com as nossas emoções. Né? Por que que eu vou descontar na comida ou na bebida? Todo mundo, todos nós vamos ter isso. Mesmo as pessoas que nunca brigou com a balança como eu. Né? A gente vai ter momentos ruins de como cuidar da gente. E aí vem o Henrique Bueno, que a gente vai mostrar aqui, é um mentor nosso, na parte emocional. E numa conversa aqui no Zoom com a gente, ele falou sobre o que ele está percebendo que está acontecendo no mundo também. E pode estar acontecendo com você. Gente, é muito bom poder estar com vocês aqui. Obrigado demais. Eu imagino como o dia de vocês foi corrido. Eu imagino como a semana curtinha que a gente tem agora está sendo corrida. E eu não sei vocês, mas para mim eu estou no finalzinho de maio, sentindo que eu estou em novembro, de tanto que já aconteceu esse ano, de tanto que eu já fiz, de tanta demanda, de tanta cobrança. Parece que o mundo está rodando cada vez mais rápido, a gente está cada vez com mais coisa para fazer, se sentindo cada vez mais que a gente não está dando conta. O Magno trouxe essa imagem do Ozempic. Eu acabei de voltar de viagem também, eu vi várias mensagens como essa, vários comerciais tão lindos. Olha só, faz isso e você resolve a vida. Vocês sabem, a indústria do medicamento, do suplemento, e eu não estou aqui para dizer que eu sou contra medicamento ou suplemento quando ele importa, mas a indústria do medicamento e do suplemento está tentando, e com muito sucesso, porque o marketing deles é bom, está tentando convencer a gente que o nosso problema de saúde física e de saúde mental, essa grande crise que a gente vive, que é um problema químico. É importante que todo mundo saiba que a nossa neuroquímica é a mesma do Aristóteles de 3.000 anos atrás. Não mudou nada. Nós somos o mesmo corpinho, do mesmo jeito. O que está acontecendo é que a gente passa o dia inteiro
correndo feito doido num piloto automático maluco, fazendo e fazendo e fazendo e fazendo cada vez mais e se cobrando cada vez mais, para chegar em casa tarde da noite e passar o brasileiro, só para vocês terem uma ideia, passa 9,8 horas por dia, quase 10 horas, de frente de uma tela. Quase 10 horas por dia de frente de uma tela. Se você dorme 8 horas, o que sobrou para a gente de fato viver? Quase 10 horas por dia. A gente chega em casa, coloca um seriado de Netflix e a indústria já descobriu que ninguém tem paciência mais de ver um filme de 2 horas. Então eles fazem episódios de seriado de 40 minutos que termina de um jeito que você precisa ver o próximo. E aí você vê 3, 4 episódios, vai para a cama com o celular na mão, continua mexendo no celular. E aí quando você chega lá e percebe que você está super agitado e não consegue dormir, que bom que a indústria agora tem as balinhas de cereja, framboesa e amora de melatonina. Então eu vou lá e chupo a balinha de melatonina para tentar dormir bem. Não durmo. Acordo morto. Que bom. Agora nós temos o Super Coffee. E a gente entrou num ciclo de ficar o tempo inteiro tentando compensar a verdadeira crise que nós vivemos, que é uma crise de hábitos e não química, com medicamentos e com suplementos. Se a gente não tomar cuidado, e assim, isso é algo tão brutal e tão gigante que está acontecendo com todo mundo, em todos os países, e num nível gravíssimo com crianças e adolescentes. A gente está vivendo uma rotina completamente alucinante. O ser humano não é capaz de continuar vivendo essa rotina. A gente corre sem parar. Eu converso. Minha gente, o negócio é realmente sério, né, Alexandre? Eu vi aqui que a Suzana escreveu diretamente de Portugal. Seja muito bem-vinda. Ela colocou, é verdade, eu como emocionalmente, agora estou a tentar mudar este mindset. Não é só o mindset, sabe, Suzana? A gente está aqui para construir uma outra base, porque o mindset ele faz parte dos 3 pilares que vocês vão ver que a gente trabalha aqui, para que essa mudança seja sustentável, porque definitivamente o nosso problema não é só mental e nem é só a comida, é uma crise de hábitos, como o Henrique falou, é uma crise de maus hábitos que a gente vem cultivando. Eu cultivei até os 44 anos, quando eu comecei essa jornada diferente. E é um desafio mesmo, mudar, melhorar. Por isso que a gente vai junto, por isso que a gente está aqui insistentemente mostrando esse caminho com apoio e com direção. Fica mais leve, não é todo dia que é bom. A gente tem comportamentos automáticos, pensamentos automáticos que vão insistir, mas a maneira com que a gente vai lidar com isso vai ser muito diferente a partir de agora. Né? Um grande erro que a gente precisa entender isso, que a comida não resolve os nossos problemas. A gente não precisa de excesso, não é nem pouco, porque tem gente que trava também, né? Que nem come, nem pouco nem muito, mas o suficiente. A comida é boa demais, né, gente? Eu adoro comer. E colocá-la no lugar certo é melhor ainda. Eu fico muito feliz quando a pessoa fala que eu inspiro ela, mas eu fico mais feliz ainda quando a pessoa fala comigo assim: olha onde eu cheguei. Um dia eu escutei você e resolvi tomar posse de mim. Porque ao contrário do que muitos pensam, o contrário de medo não é certeza. O contrário de medo é coragem. Eu não tinha coragem, eu não me achava capaz. A obesidade me matou aí. Eu pesava 111 quilos e 900 gramas. E uma história que vai muito além de quilos. Eu queria dormir gorda e acordar magra. Sabe aquela coisa assim, um dia que eu tava fazendo alguma coisa, eu não conseguia nem emagrecer, eu ia conseguir o quê? Vai por aí, essa crença de incapacidade. A gente não aprende a andar de bicicleta no mesmo dia. A gente não tira a carteira de motorista com uma aula, quem dera. Mas eu não sabia que eu tava num caminho errado, desse caminho que a gente aprende desde pequeno, né? Fecha a boca, vai fazer ginástica e resolveu. Não é por aí. Aí que entram as nossas emoções. E sabe que eu não tinha medo do meu marido arrumar outra mulher mais gostosa. Meu medo era dele arrumar uma mais inteligente. A minha virada não foi em dieta, não foi em chá emagrecedor, mas foi no que eu acreditava que era a vida que eu idealizei pra mim. O meu marido, que eu tinha medo de me trocar, ele falou que queria separar de mim. Você não gosta mais de mim? Eu não gosto mais de você? Ele falou, você não gosta mais de você? Como é que você pode gostar de mim? Primeiro passo, olhei as minhas emoções. Segundo passo, entendi que eu tenho que ir. Se você não sabe o que você quer, esteja certa do que você não quer. Não aceitem a infelicidade. Vão criticar de qualquer maneira, mas o que importa é o que acalma o nosso coração, que faz sentido ressignificar. Nossa, gente, assistir esse vídeo veio uma coisa aqui dentro de mim. Esse medo
né? É muito grande mesmo. E ele mata a gente. O medo quase me matou de verdade. E não era por falta de tentativa, de certeza. Eu sempre tive certeza, vai funcionar, mas não funcionava. E escutar isso de novo, né? O contrário de medo, não é certeza, é coragem. É coragem de não aceitar ser infeliz. É coragem de buscar o melhor para nós e por nós. Isso transforma a vida, porque sabotador vai continuar existindo, momento desafiador vai continuar existindo, mas o motivo para você agir todos os dias, esse não morre, esse está aqui. A gente fica pedindo motivação, motivação, motivação. Não, a motivação está ali. Ela vai passando, porque aquela euforia do primeiro momento, ela perde força. Mas quando você ativa, por que que eu estou aqui de verdade? Ela vem, a gente começa e não para mais. O resumo do problema aqui, minha gente, é claro, certo e tem que estar bem ilustrado na cabeça da gente para a gente entender como um e dois são quatro, dois e dois são quatro, né? É isso, a gente precisa sair disso tendo clareza do problema. As soluções que existem aí não são sustentáveis. Ótimos remédios são maravilhosos, cada vez melhores, mas não é para sempre. Você não aguenta sustentar aquele efeito colateral, dinheiro, sabe como? Se a gente não aprende a comer do jeito certo, a gente vai continuar dependente de um cardápio, vivendo no automático. Aí tem que parar a vida, porque eu tenho que fazer comida especial, porque eu tenho que comprar isso, porque eu tenho. Não dá. Como é que você para a sua vida? Você consegue parar a sua vida para cuidar de você? Não tem como. Aí você entra nessa coisa de medo da comida, briga com a comida, não posso, não posso, não posso. E acaba com a sua autoestima, fica vítima mesmo. Ah, eu não posso. Sabe o que que é? Eu não posso comer isso. Eu estou de dieta. Deus me livre, chega de repetir isso. A gente tem que entender que sem prazer, a gente até emagrece por um tempo, mas a gente não sustenta. Se não fizer parte da sua realidade, do que você está acostumado aí, impossível você conseguir manter. Impossível. Ponto final. Vocês discordam ou concordam comigo? Pensa nisso. O que eu fiz até hoje resolveu o meu problema? Tá dando certo? E aí, Lu, a gente então acredita nisso, né? Você hoje tem várias soluções interessantes para você conseguir olhar para você, resolver esse tema, mas elas não tratam a raiz do problema. Então, você tem a questão muito focada na parte nutricional, né? Essa semana, a maioria aqui também é muito presa na questão da nutrição, as quantidades, o cardápio, aquela coisa toda, que a gente foi treinado para isso, mas não consegue manter. Já existem essas dietas emocionais também, que falam de não, vou ficar aqui horas sem comer, eu não estou com fome, eu sou forte, eu sou mais forte. Beleza, funciona por um período de tempo, mas se a gente continua passando fome, não vai durar a vida inteira. E o terceiro, que todo mundo também comenta, que tem uma dificuldade enorme, é de, olha, eu não tenho disciplina, eu não tenho constância. Não, é porque o que você faz, você não consegue manter. Então, o simplismo que todo mundo trata esse assunto, né, é impressionante. Essa aqui é a Luciana, no auge dela, fazendo atividade física, né, se matando. A gente estava morando aqui, nesse caso, a gente morava na Venezuela, inclusive, se matando lá, subindo a montanha lá e tudo para acompanhar e tudo mais. Não era falta de atividade física, não era falta de comer alface e peito de frango, né? Não é só isso. Isso não resolve o problema. Então, o que que é? Né? E a gente comentou essa semana também nas mentorias, e eu estou até reforçando isso com todo mundo, que uma pessoa falou assim, Alexandre, eu já entendi isso aqui. O negócio do emocional, né? O emocional, vocês têm um suporte emocional, esse grupo aí, e tudo. Então, isso é a coisa principal. E eu tenho falado para todo mundo que a gente não acredita em uma coisa principal. A gente acredita numa integração de coisas importantes, de pilares importantes. Um tripé, né? Né? Então, se você não tem flexibilidade alimentar, se você não tem uma nutrição descomplicada, se você não consegue fazer escolhas dentro da sua realidade, você não vai conseguir manter. Se você não, então, uma pessoa falou assim uma vez com a gente, várias pessoas, falou assim, olha, Alexandre, só o fato de eu poder escolher o que eu gosto já diminuiu a minha compulsão. Então, isso aqui é uma coisa importante. E, além disso, nós vamos tratar os vícios químicos. Que vício químico? Porque a gente está com excesso de açúcar, de álcool, de carboidrato, e é isso que está desregulando os hormônios
É isso que está prejudicando o seu metabolismo. Como é que a gente acalma isso um pouquinho para depois eu voltar a consumir álcool e açúcar e tal, sem nenhum problema. Mas no início, nesse início, que a gente está fazendo aquele detox, é para isso. O segundo é essa parte emocional, sim. Como é que a gente está lidando com a gente, como é que a gente está tratando a gente, como é que a gente está se priorizando, né? Como é que a gente está se colocando nessa vida corrida. Porque é importante todo mundo lembrar aqui que a nossa vida não vai ficar mais tranquila. A nossa vida não vai deixar de ficar corrida. Nós estamos envelhecendo, né? Os nossos desafios estão aumentando. Nós estamos tendo que cuidar dos nossos pais, nós temos que cuidar da gente, dos nossos filhos, de tudo. Então não vai diminuir isso. Nós vamos viver mais. Esse estilo de vida que a gente aprendeu foi para morrer aos 70, nós vamos morrer aos 100 anos. Então é muita diferença. Então entender isso aqui, cuidar da gente melhor, olhar para a gente de uma forma diferente. E o terceiro, que é essa parte dos hábitos, dos vícios de comportamento, né, que a gente tem de comer uma sobremesa depois do almoço, a saideira, eu comento muito, né? Você já bebeu pra caramba e tal, que é a saideira. Que saideira? Saideira não é prazer, né? Então, como é que eu cuido de mim, de me maltratar, de falar que eu estou perdido, de falar que eu não estou entendendo nada, de falar que eu não consigo? Então, esses vícios que a gente vai trabalhar, né? Então, aqui é o fazer. Essa integração é feita com o GPS, na hora que você... Como é que eu acho, né? Isso aqui é muito complicado, não. O GPS são 2 minutos ali todo dia para encher, ativar, a gente fala sim, você tem uma conversa com você. E aí você começa a se colocar no centro todo dia. Quem está fazendo isso aqui mesmo e acorda, vai ao banheiro, pesa, olha o que fez ontem, analisa, já tá se colocando nesse caminho, como prioridade nesse dia, já começou olhando para você. "Tia, mas eu fiquei estressado porque minha balança subiu." Ótimo, aprende com ela. O estresse é bom. Tia, mas hoje ela desceu, ótimo, aprende com ela também. Por que que ela desceu? O que que você fez ontem que deu certo? Né? Então a gente fala que a gente acredita que na hora que você pode comer, né? E muita gente tem uma resistência que, nossa, comer de 3 em 3 horas, será que eu nem preciso, já estou acostumado a ficar sem café da manhã, então eu falei assim, olha, vamos ensinar o nosso cérebro e o nosso corpo que a gente não precisa mais sofrer. Então você vai acabar com a fome física. Na hora que acaba com a fome física, fica mais fácil trabalhar a fome emocional e a gente vai diminuir as compulsões. Nós não acreditamos que a compulsão ela acaba. Inclusive, eu fiz um vídeo essa semana contando da Falando compulsão isso. que eu tive semana passada. A gente, por quê? Nós estamos falando de vida normal, né? Hoje a gente está indo, uma pessoa do MC, a mãe dela faleceu Eu vou aqui falar em Belo sobre Horizonte. Então, a gente vai estar lá com ela, né? Então, essas coisas vão continuar acontecendo com a gente, né? Como é que eu lido com isso? Aí sim a gente já vai diminuir e a gente vai aprender a lidar melhor com ela. Maravilha. Olha, Alexandre, não tem cardápio, eu não estou entendendo nada. Não, não é, porque é diferente, não tem cardápio. A gente quer que você siga o cardápio da Luciana. Luciano, me dá seu cardápio aqui que eu vou seguir. Beleza. Isso para a gente é muito fácil fazer, né? Se fosse isso resolver o problema, amigo, vem ver seu cardápio aqui que eu compro. A gente vende para vocês, maravilhoso. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você aprenda a viver. Então a gente vai te ajudar a eliminar 30% dos seus excessos. E por fim, na hora que a gente trabalha hábito e a parte emocional, você vai melhorar essa relação com a comida. Nem é por fim. Muito bem, olha, e o que mais? O que é esse grupo aqui? O que é essas pessoas aqui atrás? Isso aqui é uma foto legal? Não. Isso aqui é a foto do movimento. Movimento de pessoas normais. Movimento de pessoas que têm um objetivo, têm um propósito, né, têm acolhimento, que se inspiram uma na outra. Então é sobre isso. Todas as vezes os depoimentos que eu estou dividindo com vocês vêm dessas pessoas, pessoas reais. Não é que a gente inventou nada, né? E aí a pessoa fala, caramba, hoje eu acordei assim, hoje eu tive uma crise, hoje eu consegui, hoje eu viajei. Então você fala assim, caramba, se ela consegue, eu também consigo. Então esse é o MC. Deixa eu só dar uma palavrinha aqui, o chat aqui está muito rico. A Cris falou, né? O sofrimento para emagrecer é paralisador. Para emagrecer o corpo, a gente precisa também emagrecer a mente, os medos, a autoconfiança, a autoestima. São muitos emagrecimentos. É isso aí. Não é uma coisa só, né? Quando a gente entende esses buracos, esses gaps que estão ali precisando ser cuidados de verdade, a gente começa a resolver os nossos temas sem precisar do apoio, do alento da comida. A comida faz parte, mas não é ela que resolve, não é o antídoto, né? Ela é parte de um processo de vida real. E a Suzana escreveu que fez 50 anos, a pré-menopausa me encheu, mexeu muito com o meu corpo. Mexe mesmo,
os hormônios mudam, né? O que a gente faz passa a não funcionar mais, parece que tudo junto aqui na barriga, tudo muda mesmo, é verdade. Mais do mesmo não dá de jeito nenhum. Eu estava descontrolada e ontem no Zoom a palavra viver em automático mexeu muito comigo. É preciso abrandar e melhorar minha relação com a comida. Salva a vida, né? Salva mesmo. E aí a gente vem na cabeça o carro automático, né? O carro automático que você vai ali e o carro de passar marcha. A gente está precisando retomar essas marchas da nossa vida, hora mais forte, hora mais lenta, mas a gente precisa de tomar esse controle para viver melhor. E por último, a Renata, que me emocionou com a mensagem. Eu queria compartilhar o quanto esses shots têm feito diferença em mim. Comecei a participar semana passada, mesmo iniciando o Derrete somente essa segunda, no domingo, eu tive que lidar com o falecimento da minha sogra de forma súbita. E com toda a burocracia de uma morte em casa, eu tinha todas as desculpas para desistir, para pensar como tantas outras vezes. Ah, eu vejo depois gravado. Ah, come depois. Né? Mas eu ouvi muito quando a vida não, mas eu ouvi muito quanto a vida não vai estar perfeita para você viver. E hoje eu estou aqui fazendo o meu melhor com o que eu tenho. Inclusive, hoje eu tinha treino de corrida que eram tiros. Sei que o meu corpo está fragilizado. Eu não ia dar conta de fazer bem feito, mas eu fui. Fiz uma rodagem mais leve e vi o dia nascer com o coração cheio de gratidão. E agora estou me sentindo muito bem. Você me emocionou muito, Rê. Eu falo que eu nunca tive que praticar tanto a metodologia em mim, porque eu perdi o meu pai, eu perdi meu tio, eu perdi meu cachorro, e essa história da perda real mexe muito com a gente, né? É inevitável a gente querer um abrigo, a gente querer deixar para depois, a gente querer ficar quieto. Beleza, existe esse momento do ficar quieto, do sofrimento, mas a gente não precisa mais ficar remoendo isso. Olha que legal a sua atitude do poder doer. É um fato que você não vai poder mudar. E o que eu vou fazer? Ai, mas eu fico preocupada, as pessoas vão me criticar. Como assim? Minha sogra morreu, eu já estou voltando à vida normal, eu já estou correndo. Bem, se tem uma coisa que eu aprendi é que as pessoas vão acreditar. Você tendo voltado para a sua vida normal ou você ficar remoendo o luto. Então é uma coisa que é sobre nós. Que bom que você está se sentindo melhor e está se fortalecendo aqui com a gente. Meu abraço apertadinho, porque não é fácil, ainda mais de repente, né? E a Ju, você quer falar alguma coisa para ela? Não, pode ir. E a Ju que escreveu aqui, sábado é aniversário do meu pai. Me dá uma dica? Várias dicas estão sendo dadas aqui, né, Ju? Várias dicas. Aniversário tem todo ano, a comida tem todo dia, mas como a gente se prepara para ela, realmente é necessário a gente ter uma orientação melhor, porque como eram os meus aniversários, festas que eu tinha quando eu estava de dieta? Ou eu passava o dia inteiro com fome, passando fome para chegar lá e viver um eu mereço, ou eu passava 15 dias fazendo dieta para servir naquela roupa para o aniversário do meu pai e chegar lá, eu já descambar no meio da comida. Ah, depois eu penso nisso. Ah, e aí no outro dia era domingo. Ah, já comi ontem mesmo, né? Vou desperdiçar essa comida. Sabe Deus que dia que eu vou comer de novo, quando na verdade na outra semana podia até ter um aniversário. Então, Rê, Ju, uma dica que eu te dou do fundo do meu coração, primeiro tenha clareza do que você está fazendo aqui. Vai lá no espelho, tira uma foto e olha para você de verdade. Porque isso aqui não é um momento. E vão ter vários aniversários. Você vai poder escolher a comida que você quer comer. Olha que maravilha. Você não está mais de dieta. Dica prática: não vá com fome. Porque quando a gente está com fome, qualquer salgadinho frio, a gente vai direto nele. Não vá com fome. Lancha antes. Afinal, você está indo para o aniversário do seu pai é para comer ou para celebrar a vida dele? Ou para dar vários abraços nos seus parentes, nos seus amigos e comer. A comida faz parte. Ela não é a protagonista dessa festa. Então, faz um ovinho mexido, come um pãozinho de aveia antes de você sair, mastiga, vai feliz, linda, maravilhosa. Chega lá, você já sabe o que vai ter. Escolhe, deixa o seu carbo restrito para você gastar lá. Se você assistiu os vídeos, você já entendeu a metodologia.
Deixa o seu carbo restrito para comer lá. Aí Lu vai ter uma coxinha com catupiry e camarão assim que derrete na boca. Massa! Você não precisa comer 10, mas você pode colocar aquele prato gostoso e sentir o sabor da comida e usar a comida como fonte de mais um prazer, dentro de um prazer que é muito maior do que só comer. Bebe água, sabe? Se você está no detox, não tem bebida. Lembra da conversa que você fez com você. Você quer resolver um tema. A gente não tem bebida nesse princípio. Mas a gente pode fazer uma taça linda de drink com tônica zero, colocar ali na taça. Eu vivo fazendo isso com água e limão, coloco naquela taça e vai ser feliz, guria. Isso aqui não é um momento, isso aqui é um estilo de vida, onde a gente não precisa mais sofrer para poder emagrecer e manter. Pessoal, Tá? por isso que é bom essa questão dos grupos, essa questão toda, para a gente lembrar o seguinte: ninguém consegue emagrecer 54 quilos e manter há mais de 9 anos sem ter prazer de viver, sem ir em festa, sem viajar, sem nada. A Suzana vai tirar férias e vai Nós para Itália. acabamos de Pode até voltar, falar para ela. nós também. acabamos de voltar de um hotel em Araxá. Não! Quem chegou lá na quinta-feira, saímos no domingo, com tudo incluído, a gente foi participar, fomos convidados para participar de um evento de saúde e bem-estar, e a gente voltou com um peso menor ainda, porque a gente foi cuidar da gente. A gente foi, a comida estava lá, fazia parte, mas são outras questões. Quem participou, quem está participando dos shorts aqui, tem um monte de gente tirando férias aqui. Tirando férias e sendo feliz, mais feliz. Só que, como a Lu falou, a comida faz parte. Por isso que a gente tem flexibilidade de comer aqui. Você pode ir em qualquer lugar. Então, você vai olhando, se na hora que se você estiver ativando o GPS de verdade, né, olhando, você vai olhar ali para você todo dia e você vai corrigindo. Você, opa, caramba, hoje eu vou tomar mais água. Caramba, ontem eu exagerei demais, ganhei 1 quilo hoje, deixa eu ajustar aqui. Só que você vai percebendo isso e vai ser as melhores férias da sua vida. Né? Porque o foco não vai ser na comida, mas a comida vai fazer parte sim, né? A Suzana vai para a Itália, Alexandre, Então, imagina. Ô, Su, olha que maravilha que você está conhecendo a metodologia antes de viajar. Primeira coisa, compra a sua balancinha portátil na Amazon, eles entregam no dia seguinte. Ela é pequenininha, pesa 300 gramas, para você se pesar todos os dias de manhã e fazer isso que o Alexandre falou. Opa, ontem foi bom, ontem deu certo, deixa eu ver o que eu posso repetir mais nesse dia. Se não deu certo, fazer as correções, tomar mais água. Ai, mas eu vou para a Itália, massa todos os dias. É mesmo, né? Tem muita coisa para comer de massa. Escolhe um horário, porque tem outras coisas para comer também. Você pode almoçar com um nhoque gostoso, né? Se divertir ali. E nas outras horas, você faz o seu lanchinho tranquilo, você escolhe uma lasanha de berinjela para comer, você vai contar muita história quando você voltar e ver que ao invés de engordar 5 quilos, você ganhou um pouquinho de peso ou nem ganhou. Essa é a leveza de estar no movimento Change, dessa construção de vida real, para a gente aprender a lidar com isso de uma vez por todas, que se Deus quiser a gente vai ter muita viagem pela frente, né? E fui falar da questão de desinflamar o corpo, né? Desinflamar a mente. A Luciana fez um programa na televisão essa semana falando sobre isso. Tem que desinflamar o corpo e tem que desinflamar a mente. Isso. Tem que tirar esse peso da gente, assim facilita. E um ponto também que foi falado aqui sobre a menopausa, o que a gente acredita hoje, né? Várias pessoas, tem várias pessoas tentando provar para a gente que o problema é químico, como disse o Henrique Bueno. Né? Então, não, o seu problema são os seus hormônios, o seu problema é o seu metabolismo, o seu problema é a menopausa, então você precisa tomar essa suplementação, você precisa fazer isso, aquilo outro. Né? A gente acredita que com a idade, realmente, o corpo fica mais resistente, a gente tem mudanças sim, mas a gente está fazendo os mesmos métodos de antigamente. Geralmente, o seu metabolismo não está funcionando porque você não come. Você não toma café da manhã, você pula a refeição, você fica sem comer à noite. Teve uma pessoa que falou, acho que não sei se foi... Não acho come que tá até aqui, restrito. falou, olha, eu nem como e tal, e à noite eu como só pipoca. Eu já estou acostumado a comer à noite só pipoca. Né? Então, como é que seu metabolismo vai trabalhar desse jeito? Como é que seus hormônios vão ficar bem regulados assim? Não vai. E tem uma questão que é muito interessante. Na hora que a gente está acima dos 40 anos, moçada, não dá para a gente ficar fazendo dietazinha, seguindo um cardápiozinho, que a gente já está cansado da vida, exausto, principalmente as mulheres, mãe, lar, trabalho, tudo, essa pressão toda.
caramba, se eu não puder nem poder comer o que eu gosto agora, depois dos 40, depois de trabalhar tanto, depois de tudo isso, criar meus filhos, não sei o que, então eu não posso nem comer. É isso que eles estão te pedindo lá fora. Então a gente acaba acreditando que é mais fácil, que a gente precisa arranjar um aconchego. Então qual é o aconchego? Eu não tenho jeito, meu problema é genético. É a menopausa mesmo. E aí eu tenho que tomar os remédios e tudo mais. E os remédios também, que bom se eles resolvessem para sempre, mas não resolvem. Quem dera. Né? Então é um pouquinho sobre isso. Vamos explicar então aqui o que é que a gente acredita, para quem que é esse programa e como é que funciona, tá? Para quem que é então, Ale? Isso aqui é para quem quer emagrecer e manter. Tá? Mas eu só quero emagrecer 5, 3 quilos, tal. Tá ótimo também, você vai conseguir. Mas é para quem ainda está com essa consciência do manter. Para quem quer aprender a se relacionar com a comida e as emoções, para tirar férias, para ir para o aniversário do pai, para enfrentar os lutos da vida, é para isso. O nosso lema aqui, a gente acredita que a sociedade está comendo, bebendo e divertindo. O nosso objetivo aqui é te mostrar que é possível divertir, comer e beber. E é só assim que você vai conseguir manter, nessa ordem. E a gente vai para quem quer saúde e longevidade com dignidade. Né? Então a gente quer, sim, levantar sozinho da cadeira, quer amarrar o sapato, quer ter autonomia. Né? E a gente precisa. Independência, né? Essas fotos a gente adora, né? São fotos de pessoas normais aqui, e por isso que a gente recomenda muito que você olhe para você mesmo. Faz parte da primeira semana, tá? Essa atividade. Olha para você. Olha se isso aqui é realmente eu estou feliz aqui. Olha, será que eu não estou escondendo alguma coisa aqui? Será que eu não quero mais do que isso? Porque pode acontecer isso aqui. Maria Vasconcelos, até coloquei uma foto dela ontem. Ela está com a gente há mais de 3 anos aqui. Feliz da vida. Mais feliz ainda. Mais feliz ainda. É sobre isso. Olha, mas eu tenho 60 anos, tem 51 anos, tem. Observe que essas pessoas todas aqui estão na menopausa, 60, 51, 55 anos, 48, está todo mundo aqui. Aí você olha para cima e fala assim, caramba, não foi uma pessoa só. Poxa, mas tem muita gente para emagrecer muito. Não, tem gente que vem para emagrecer pouco, 7 quilos. Não tem nenhum problema. O negócio é aprender a cuidar da gente. Essa pessoa aqui, ela emagreceu 45 quilos em 6 meses. Mas o mais legal é que ela está conseguindo não só continuar emagrecendo, mas manter já em 16 meses 55 quilos. O vestido até cresceu. Ela foi a primeira pessoa que bateu o recorde da Luciana de 54 quilos. Né? Então não tem problema se você tem menos. O que a gente quer é que você consiga manter, e a gente está mostrando isso aqui para você ver e falar assim, caramba, é possível e manter. Né? Então esse é o lema. Eu gosto de comer, gente. Divertir, comer e beber, é para isso que a gente está aqui. Né, para a gente ter esses momentos maravilhosos. E isso aqui são as pessoas do MC. Né? Não tem ninguém aqui em restaurante especial, não tem comendo só aqui, frango e alface. Eu quero ir em lugar que só tenha salada, não. O pessoal aqui está em restaurantes normais, celebrando a vida da maneira que a gente merece. E a gente adora isso aqui. Tem momentos da nossa metodologia que a gente vai celebrar a jornada. Né? Então você vê aqui a família celebrando. Comendo o quê, Alexandre? Comendo pizza, tomando Coca-Cola. Vida real. Vida. Como isso é louco, como isso é diferente, como somos diferentes, como estamos num propósito diferente. Não queremos deixar de divertir, né, Lu, Alexandre? Não é sobre isso, é querer se divertir, cada um com o seu carnaval. Tem gente que é mais, né, vai querer fazer acontecer, outras, né, vou aproveitar para descansar. Não é isso. Você não precisa mudar o que você gosta, mas é aquela história. O que você quer hoje? Porque é fato que se você não mudar nada, não fizer prestar atenção, né? Aquela história me impactou muito, acho que é Cíntia, né? Da questão de não ter nem fogão em casa. Então, assim, alguma coisa, eu falo muito isso em treinamento, algum esforço precisa vir, você tem que se esforçar para poder visualizar aquele futuro lá que você quer viver. E é sempre com muita alegria. Fala, caramba, que delícia, que bom estar aqui. Não é com, ai, que saco ficar aqui ouvindo, ai, que saco, né? Essa venda positiva, a palavra que você falou, Lua, que alguém falou, eu me convenci, não, eu me Foi a Cíntia mesmo que falou, eu consegui aderir. Aderir. Olha que coisa linda. É você começar a falar de maneira diferente. É uma venda que você vai fazendo. Pô, eu aderi. Pela primeira vez eu consegui me engajar no negócio. Eu não tô acreditando. E isso puxa muitas outras coisas. A gente sabe disso. Quando você consegue algo, você consegue muitas outras coisas. Vai ser com certeza pra Cíntia e pra todas nós aqui. Quando a gente consegue uma coisa, o troço começa a mudar tantas outras coisas na vida. Então é maravilhoso. É muito bom. Muito obrigada por isso. Então é isso, moçada. A gente respeita a individualidade de vocês, né? E geralmente todos nós aqui, né, principalmente quem está acima dos 40, a gente tem essa velha jornada, né, vítima desses hábitos, de olhar para a gente sempre com chicotinho, sempre o pior juiz, sempre desvalorizando tudo que a gente fez, sempre focado nas fraquezas. Vocês viram os vídeos da Luciana, ela comentando, assim, cara, eu não conseguia nem emagrecer, eu vou sonhar com o quê?
né? Porque foram tantas tentativas e as pessoas falando que você não tem determinação e tal. Mentira. Quem faz dieta, quem já lutou, luta com isso, é determinado pra caramba. Mas não adianta só ter determinação. Eu tenho que conseguir fazer algo que eu consigo sustentar. Eu tenho que conseguir fazer algo que me permite viver. Eu tenho que aprender a olhar para mim de uma maneira diferente, né? E essa pessoa falou sobre isso, e é muito bacana. Então, a jornada, que a gente sempre, essa foto é icônica, tira print dessa foto aqui, a gente está tentando lutar no deserto. Essa é a verdade. Plantando, Na fazendo as areia coisas, movediça. tomando remédio. Poxa, eu já fiz aqui, já fiz a sopa, já fiz ravena, já comprei, já fiz uma pessoa para fazer minha comida e tal, mas aqui você não vai conseguir fazer essa planta vingar. A gente está te convidando realmente a sonhar diferente, a vir para uma jornada, não por um milagre, para você construir a sua casa. Não é a nossa casa, é a sua casa, com o que você gosta, com as coisas que te dão prazer. Esse é o grande lance aqui. Eu quero compartilhar uma coisa, né? Essa questão do movimento, e a Lu complementou agora uma das coisas que eu ia falar. Eu tinha muita resistência com a caminhada, né? Aqui é muito calor e eu ficava com aquela coisa, eu vou sair, eu vou suar, e eu tinha muitas dores no corpo, porque eu tava com 97 quilos. Hoje eu saí da casa dos 90 e eu tô muito feliz, sabe? Já deu ali 89, alguma coisa. Eu falei, ai, que alívio. E aí eu busquei outras atividades que pudessem me satisfazer. Então ontem eu tava no Pilates, era um lugar com ar-condicionado, eu já fiquei mais tranquila de me mexer. E daí hoje eu percebo que eu trabalhei um músculo do abdômen, e que satisfação você vê que ativou um músculo que tá lá embaixo daquela gordura que você nem sabia que tinha mais, sabe? Fazia muito tempo que eu não sentia essa sensação assim de músculo ativo. Falei que eu voltei a nadar também. E o que eu quero dizer que a semana passada eu fiquei muito preocupada. Eu compartilhei no grupo porque o trabalho me engoliu. E essa engolida que ele me deu assim, eu voltei naquele padrão antigo. Na hora que eu percebi já tinha passado 3 horas, eu não tinha feito lanche. E no segundo dia, eu falei, nossa, e agora? E eu fiquei meio perdida. E daí foram, assim, uns 3 dias que eu vacilei. E isso foi horrível, porque na semana passada, na anterior eu tinha perdido 1,9 kg, e aí essa eu perdi só 100 gramas. E aí a sensação de frustração e aquele chicotinho que a gente pega, ele veio com tudo, sabe? E eu falei, nossa, e agora? O que que eu faço? E aí eu respirei fundo, gente, e lembrei de vocês, sabe? Eu tava com vergonha de abrir câmera, outro dia eu entrei e não abri a câmera, e é uma coisa de autossabotagem muito grande, porque todo mundo que tá aqui já passou por isso. É como se eu tivesse, assim, me escondendo de mim mesma. Eu falei, eu não posso. Então eu voltei, sabe? Eu voltei e tem uma vozinha lá dentro que fala assim, ah, mas você deve ter alguma questão metabólica, sabe coisa que você já ouviu na tua vida, assim? Muitas vezes, e daí eu me lembro da tua frase, Alexandre, falando assim, não tem como, uma pessoa que ativa esse GPS todo dia, e eu ativo todo dia, mas o que eu percebo? Tem pontos ali que falharam a semana passada. Eu saí de uma performance de 82% para 50, 51. Então, assim, quando eu lembro você dizendo não tem como, se tá tudo em dia vai dar certo, é uma coisa assim que me trouxe muita força de olhar para aquilo de novo e não desistir, porque a gente se sente muito mal, porque já foram muitas tentativas frustradas, né? Então eu quero dizer assim que eu só tenho a agradecer. É isso aí, moçada. Todo mundo vai ter esse Ah, sentimento, né? esse vídeo é muito bom de assistir. A vida que engole a gente, né? E a gente volta para velhos hábitos sem nem ver. Mas é isso. A gente tem a opção de escolher o nosso difícil, porque é desafiador tentar de novo. Ai, que medo. É, mas mais difícil é ficar igual a gente está. Eu não conseguia, gente, nem acompanhar mais a minha família nos passeios que a gente gosta de fazer. E estava aí me matando, tentando acompanhar com essa calça jeans, que era a única que eu tinha, toda puída no meio da perna, mas tinha elástico, né, de elastano. Então, eu ia para ela para sair à noite e para ir para uma caminhada. Sabe aquela coisa horrorosa que a gente fica ignorando e disfarçando através de colares, sorrisos, bijuterias, acessórios, blusas largas? Isso é que é difícil. Não conseguir acompanhar as pessoas que você ama, porque você tem dor no joelho, dor nas costas, tudo é dor. Tudo é dor. Você vai num restaurante, olha as pessoas comendo normal e você tem certeza que você não pode ter aquela vida porque tudo engorda, tudo faz mal para você. É o ciclo do fracasso, que vai só crescendo. Qual que é o difícil que você escolhe hoje? E a gente vem trabalhando muito aqui também, isso é até novo que a gente começou a perceber, que existe uma fala tradicional hoje que fala assim, ah, não, é que você está na zona de conforto, Ai, ai. né? Não, que eu estou na zona de conforto e tal. E a gente tem que desconstruir essa conversa com a gente. A Luciana não estava na zona de conforto aqui. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui não estão na zona de conforto, né? Porque ninguém está na zona de conforto se eu estou sem saúde, se eu não estou feliz com o que eu estou vendo, se eu não estou bem comigo. Então, peraí, cara, eu não tô. O cérebro fala assim, não, vamos ficar aqui que tá bom demais, que é bom demais comer. Não, não, peraí. A gente não tá feliz.
né? A gente não está bem, a gente não está numa zona de conforto assim, né? Então, são questionamentos importantes. E aí, novamente, essas pessoas na menopausa, mais de 50 anos, essas fotos para mim não é o emagrecer, né? É a guinada de vida que a pessoa deu, né? Olha como que ela estava com depressão aqui, a Roma querida, está com a gente há mais de 5 anos, estava nesse estado aqui, tomando 21 remédios, e ela mudou, melhorou a vida dela e não deixou de ter desafios. 5 meses depois, eliminei 24 quilos. Ah, Tiane, será que isso é rápido? Será que isso é devagar? Será que é a Tô vendo idade, meu né? ritmo é devagar, então não, é devagar dependendo da sua execução. Se você fizer todo dia, fizer direitinho, ativar todo dia, olhar para você todo dia, entender que a balança não vai descer todo dia e tal, pode acontecer isso aqui, né? E essas aqui são as comidas do MC. Mas Comida real, costelinha pode? qualquer restaurante, Linguiça? qualquer restaurante você vai encontrar isso aqui, né? E por fim, poxa, né, vocês têm um monte de coisa aqui, né? Eu queria até, esse é um negócio que eu queria explicar novamente. O que que você precisa para vencer aqui? Como é que funciona? Você tem lá os conteúdos na Hotmart, na verdade, você só precisa de 2 conteúdos aqui de 1 hora para vencer essa semana. Ponto. E tem um monte de conteúdo bônus lá, se você quiser assistir. Mas você precisa de 2 conteúdos que está lá. Começa por aqui, semana 1. Os shorts que a gente faz, você não precisa participar de short nenhum, se você assistir o conteúdo. Mas eles estão aí se você entender que ele gera valor para você. Não são obrigatórios você participar, nada. Estão ali para te dar o suporte. Os plantões de dúvidas que a gente está fazendo estão ali também para te ajudar. E ainda tem um número de dúvidas para você tirar as suas dúvidas individuais e não precisar falar com ninguém, se você não quiser. Mas por que que a gente colocou tanta coisa assim? Porque a gente entendeu e aprendeu nesses 6 anos que sozinho a gente não consegue vencer a gente mesmo. Porque todo dia eu tenho uma justificativa. Então, observe bem. A gente acabou de sair da Páscoa, então provavelmente a Páscoa foi uma justificativa. Aí tem pessoas que agora vão ter o aniversário do pai. Poxa, mas é aniversário do meu pai, 93 anos, eu tenho mais uma justificativa. Opa, mas agora eu vou tirar férias. Eu tenho mais uma justificativa. Daqui a pouco são as férias do filho e tal. Então, todo dia a gente tem. Opa, Feriado agora. feriado agora, dia 21 vai ter feriado. Esse ano vai ser o ano que Depois dia 1º. vai ter mais feriados na vida e tudo mais. Então, todo dia a gente tem uma justificativa para desistir da gente, porque a gente não aprendeu a cuidar da gente. Para a gente quebrar essa mentalidade da dieta, que eu estou sofrendo e tudo, a gente precisa de apoio. Então, está aqui para você usar do jeito que você achar melhor, tá? A gente acredita nisso. Então, o que que é o movimento Change? Change é uma metodologia para melhoria de hábito, é mudança, sim, melhora dentro da sua realidade. Cada letrinha tem um significado. Vai trazer essa leveza, é isso que a gente quer mostrar. Cara, não precisa ficar naquele sacrifício que você fazia, vai precisar de um esforço, né? E você vai ganhando leveza durante o processo. Então, quem teve no shot ontem, viu uma pessoa, a Edna, de Portugal. Ah, de Portugal, você viu, ela mora em Portugal, não sei se você sabia, ela deu um depoimento ontem que ela falou assim, caramba, eu queria vir aqui falar, eu estou há 4 anos no MC, isso aqui para mim, cada dia está com uma leveza maior, eu já não consigo mais comer as coisas que eu comia, aquele exagero todo, eu não consigo mais, está virando um hábito. Ela viu, que bom. Pois é. Então, ela é de Portugal. Tem várias pessoas de Portugal. Então, como é que funciona aqui, né? Para entender isso aqui um pouquinho, ali. O que é essa semana? Essa semana, Gonçalo, a gente faz, e quem faz vai emagrecer, com certeza, quem fez certinho, nosso recorde são mais de 6 quilos, a gente tem isso comprovado, e quem realmente fez, ativou, quem se preparou antes da segunda-feira e tal. Mas porque a gente está falando de uma coisa que a maioria das pessoas não acredita. Emagrecer comendo, esse negócio deve ser mais uma pegadinha da internet e tal. Então, para você perceber que é de verdade. Que essas pessoas aqui, eu, Luciana, tem a Júnia, nutricionista, que vai estar com a gente, é a gente que vai te acompanhar. Não é que vocês vão entrar aqui e a gente vai colocar uma outra pessoa para vocês cuidar. Então, vocês experimentar e falar assim, não, é diferente? É igual? Beleza. E você tomar a sua decisão. Então, tem 2 caminhos. Um caminho, que é o que a gente vai liberar hoje, que é o que a gente chama do programa, que é o Vigia do Peso, que é uma nomenclatura que a gente deu. Ele é de 6 meses, ele é R$ 597, ele vai ter os conteúdos lá na Hotmart, a gente vai estar te convidando no shot, geralmente o shot de segunda-feira, ele tem o suporte individual
e eu vou entregar também 40, a gente vai entregar 40 receitas para vocês. Então, com esse plano aqui, tem o GPS e tudo, você vai conseguir andar, fazer o seu processo. Então, aqui, 6 meses para a gente trabalhar. Ele está aberto agora. O programa principal nosso, Que é o que tem grupo. que a gente chama de programa premium, tem fase 1, 2, 3. Esse programa ele só abre daqui a mais ou menos 45 dias. Então, ninguém vai conseguir entrar Não dá para agora. esperar, né, gente? Então, esse aqui também é um programa de transição, né, para você já ir desenvolvendo e depois vir para cá. E aí a diferença, a gente abate desse programa principal. Ô, Alexandre, mas esse é de 8 semanas, esse aqui é de 6, não é melhor de 6? Você não vai perder o de 6. Mas o que que tem nesse programa é para quê? Se você quiser acelerar seu processo, o acompanhamento mais de perto. Então, os conteúdos são mais específicos. A Tem gente estratégias. tem mentorias semanais específicas, por exemplo, o shot que vocês participam é todo mundo junto. As mentorias que a gente tem para esse programa, ela é específica. Então, a gente vai falar, hoje é a mentoria da semana 1, Fase 1. depois é da semana 2, depois é da semana 3. A gente tem um grupo de interação, de WhatsApp, tem um diário, como vocês têm, que a gente chama, que só a gente coloca as informações, e tem um grupo de 60 pessoas no máximo, porque a gente acredita no movimento de pessoas, né, para ajudar a gente a vencer a compulsão, a vencer a tristeza, celebrar as alegrias e tal. Nesses 60 participantes, mais ou menos 20 pessoas já estão com a gente há mais de 6 meses, que a gente chama de conselheiros. Já viveram todo o processo nosso aqui e estão na manutenção. Reforçando a jornada para eles. Então, algumas pessoas que vocês viram falando no short falam assim, eu já estou aqui e tal. A Edna, ontem, ela está com a gente há 4 anos. Né? Então, ela está no programa Domínio, que depois eu vou explicar aqui. Você vai ter estratégias específicas para acelerar seu metabolismo, para quebrar o platô e tal. Então, cada semana nossa, a gente vai te acompanhar e a metodologia vai evoluindo. Né? Não é só isso que vocês tiveram essa semana. E depois a gente tem desafios motivacionais para dar uma agitada. A gente vai até lançar amanhã um desafio nosso aqui. A gente tem bônus específicos com o Henrique Bueno, que vocês conheceram aqui agora, para falar sobre a compulsão, sobre a questão de ansiedade, como é que a gente olha para a gente. Bônus da Carol Salete para como lidar com o nosso corpo e as nossas emoções, combater a depressão. Bônus sobre a questão de intestino, que é muito forte com as mulheres e tal. Então, esse é o programa principal. Tem 80 receitas aqui. Esse programa, depois, se a pessoa quiser, ela vai para a fase 2, que é paga, a fase 3, que é paga, e depois ela fica 6 meses gratuitos. E depois ela entra num programa anual que é R$600 o ano. Então, a Edna, que a gente viu ontem, o que ela está fazendo? Ela está no programa anual de R$600. Isso. Tendo acesso a nutricionista, tendo acesso a tudo que a gente tem de melhor, aos shots, as várias coisas bacanas que a gente faz ao longo do ano. Então, é assim que funciona. Detalhe, desse programa que a gente vai abrir hoje. Então, eles são 6 meses, tem as aulas lá mensais, para você ir assistindo. Então, não precisa maratonar nada, devagar, seguindo lá. Vai ter lá, semana 1, semana 2, mês 1, mês 2 e 3, você vai assistindo com calma. Os conteúdos são emocionais e nutricionais, tem um conteúdo inicial para você se movimentar. Os shots, que é as mentorias que a gente está sempre convidando para vocês. Né? O shot ele é um bônus nosso, então o compromisso aqui é sempre na segunda-feira, mas a gente geralmente vai te chamar para mais, porque a gente quer gerar valor ali para você. O nosso GPS, que é esse guia permanente da saúde, que você vai ter para te acompanhar, para fazer você funcionar. O grupo de avisos, que a gente coloca as informações, e o canal de dúvidas, que é esse que você já tem, que a gente responde no máximo em 24 horas. Pode mandar lá, além das 40 receitas para você poder fazer e experimentar. Então, se você não experimentou o pão de aveia, deveria experimentar, porque ele é ótimo para substituir o pão. Tem aqui um pedigrafo, uma opção, receita doce, um prestígio também. Nada disso aqui, o pão de aveia não é carboidrato restrito. E essas receitas aqui doces não quebram o seu detox. Então, quem tem a dificuldade com doce, vai aprender a lidar com ele. Então, a gente diz que é um programa para a gente começar o processo, né, para a gente começar a caminhar. E, Alexandre, se eu fizer bem feito, qual que é a minha expectativa? Se você fizer bem feito, se você tiver muita disciplina, não tem muita briga com a balança, você vai emagrecer de 10 a 15 quilos em 6 meses aqui. Né? Até o Natal aqui, porque esse aqui eu coloquei do ano passado. E se você depois entender, falar assim, poxa, isso aqui é um programa realmente muito bacana, está me ajudando a lidar com as minhas questões, me ajudar nas minhas rotinas da minha vida, e você entra no programa principal. A gente abate esse valor inicial e, novamente, você vai fazer. A gente encerra a entrada até a segunda-feira,
O valor você pode parcelar até de 12 vezes. Esse programa, na verdade, ele é 1.597. Então, a gente está dando desconto aqui de 1.000. Então, resumo, programa de 6 meses, mentorias ao vivo, estratégias, atenção, suporte nutricional e emocional. Então, basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, vai ter o plantão hoje também. A gente vai mandar o link para eles. A gente vai mandar no grupo, tem um plantão à noite. À noite não, 17h30, se você quiser fazer, independente de qualquer coisa, tá? Mesmo no processo de vocês aí está disponível, o suporte continua funcionando. E se você quiser fazer perguntas aqui também, a gente está disponível também para contribuir no processo de vocês. É aquela coisa, né, gente? Existe um programa completo, maravilhoso, que tem tudo que tem direito, só que ele não tem vaga agora. E existe um caminho para você já começar a ter resultado, e depois, quando a gente abrir vaga, você, além de ter o benefício de se inscrever primeiro que os outros, a gente ainda desconta esse valor para você não sair prejudicado. Faca e queijo na mão, vambora, Renata, vambora, porque já começou, né? A gente tem uma possibilidade de emagrecer aí 5 quilos antes de começar o programa principal. E o compromisso aqui é tão sério que vocês viram isso que o Alexandre apresentou. A gente não deixa, não vende uma coisa para vocês e sai e vira as costas, não. A gente acredita nessa melhora contínua, a gente não muda os hábitos, não muda essa vida de repetição de velhos padrões em 2 meses. Então, a gente tem a evolução do programa, a gente entrega depois 6 meses gratuitos para você reforçar os 6 meses que você está investindo, e depois ainda tem o programa anual. Vocês veem que tem pessoas que vêm no shot que eles têm mais de ano com a gente. Ou seja, é preciso o suporte mesmo. É preciso estar junto. Beber a água da fonte, né, para a gente se renovar e continuar, porque desafio não falta, viagem não falta, feriado não falta. Vamos embora, minha gente. O Derrete em 7 acaba agora, né, Alexandre? Você vai usar aí até Ela domingo perguntou. e tal. E aí eu só queria passar Até domingo. algumas coisas para vocês que é importante, né? A gente ter clareza também do que está fazendo. Essa aqui foi uma reportagem do diretor da Monjaro, que escreveu no Viva Bem no UOL, uma entrevista, né? Então, só para a gente entender também que não é que a gente é fraco, não é nada. Então, perguntaram para ele o seguinte: o uso dos medicamentos é crônico ou é possível determinar um tempo para a gente usar? Né, os medicamentos para emagrecer e tudo mais, que são importantes, são necessários e pode te ajudar no processo. Ele colocou, olha, a obesidade é crônica. Então, eu entendo, eu vi de um médico que se você parar com qualquer tratamento para a obesidade, ela não está curada. Se você parar de fazer dieta, parar de fazer atividade física, vai ganhar peso. É muito mais difícil para uma pessoa muito obesa fazer atividade física. Pode ser que no primeiro momento ela perca peso e, podendo fazer mais atividade física, conseguir diminuir dose para manter o peso ideal, junto com dieta e atividade física. Mas, de novo, o tratamento da obesidade, seja ele qual for, tem de ser crônico, senão a pessoa volta a ganhar peso. O que eu estou querendo reforçar para vocês é tudo que você parar de fazer, você vai voltar. Se você parar de fazer isso aqui, você vai voltar e tudo. Então, uma pergunta que é diferente do que todo mundo está falando, as pessoas falam assim, olha, você tem que tomar uma decisão. É só você querer. A gente não acredita que é só isso. A gente sempre quis, né, gente? Porque vocês sempre tomaram essa decisão. Sempre fizeram loucuras, fizeram coisas assim que quem não tem essa briga com a balança não conseguiria fazer nunca. Eu nunca consegui seguir um cardápio básico, nunca consegui. Então não é só decisão. É tomar uma decisão e veja se o caminho é viável para você. Se é possível para você, se você vai conseguir manter, porque senão você vai jogar dinheiro no lixo. Esse que é o problema. E nos próprios medicamentos eles estão dizendo que você precisa de uma dieta ali. Então, a questão é essa, poxa, eu entendi aqui, já consigo fazer e tudo mais. Não, você vai conseguir fazer, você já pegou um pouquinho aqui, vai conseguir, o conteúdo vai ficar lá também para você. Não tem essa pressa aqui não, está lá para você assistir tudo. O problema é que a gente não consegue fazer sozinho. Então, sugestão, vem para dentro, tira a dúvida com a gente, bota para quebrar, para a gente começar a mudar a vida logo. A gente está no início de 2026 e vale muito a pena. Eu tenho o link aqui, eu vou colocar ele aqui no chat. Quem quiser aproveitar e embarcar de uma vez. Espera aí. Ó, tá aí o link. Deixa eu ver. Muito bem. Então, fechando aqui, Lu,
Acho que fechamos. Duas coisinhas só. Tá certo, o link tá aí mesmo. Pode clicar aí, eu estava conferindo para ver se. Tenha certeza que aqui você não vai precisar sofrer, vai precisar de um esforço, sim, né? Não vai precisar de chá de banana. Não, gente, Não chega. vai precisar de remédio, suplemento. Depois que eu entro aí, vocês vão passar remédio, suplemento pra gente. Comida especial, Você não vai existe isso. se livrar disso aqui. Aqui é para descomplicar. Você não vai precisar passar fome, você não vai precisar se matar na Comer para academia, emagrecer, hein? não vai precisar se matar na academia. Imagina que a gente até agora nem falou de atividade física, né, nessa semana. Não que ela não seja importante, interessante, mas ela não Maravilhoso é com para ela viver que você vai melhor. emagrecer. Tudo certo? Tudo certo. Bora, minha gente, bora! Obrigado. Peraí. Um abraço Beijo. para você.